Não é novidade para ninguém que a agricultura é uma atividade de alto risco, mas pouca gente conhece a importância do solo como agente mitigador desse risco. Quer saber como? Entre, sente-se, sinta-se em casa. Seja bem-vindo ao podcast da Rural Service, o Resenha Rural. Eu sou Lucas Schauf, engenheiro agrônomo, e estou aqui na presença do nosso colega engenheiro agrônomo Conrado Fioretto, da Labor Solo, diretor de inovação e novos negócios, pós-graduado na FGV em gestão do agronegócio. Estou também com a nossa colega Priscila Sandrino Belchor de Lara, também engenheira agrônoma, há 25 anos na Rural Service, hoje coordenadora do Departamento de Crédito Rural e Assistência Técnica da empresa e com sócio fundador da Rural Service, João Paulo Schauf. Sejam bem-vindos. Para começar, nós temos então o solo como esse agente mitigador do risco agrícola. E nós precisamos contextualizar essa situação, certo? Como que o solo funciona como um agente mitigador de risco? Por exemplo, nós temos nesse momento a colheita de milho safrinha acontecendo, certo? Muito se falou sobre os danos, por exemplo, da cigarrinha causados pelo enfesamento. Vocês acham que o solo tem algum papel nessa relação dos danos de cigarrinha, por exemplo? Se a gente considerar o solo como provedor, tudo que está em cima, se ele nutre melhor, se ele entrega mais, vamos supor, sustância, né, para as plantas, elas vão ficar mais fortes, elas vão estar mais produtivas, elas vão estar mais preparadas para o combate, não é? Para esse risco todo que acontece fora. Seria isso? Essa a ideia? Exatamente isso. Exato. Você sabe que existe até uma frase da Ana Maria Primavera, que ela diz o seguinte: se insetos invadem seus campos, eles vêm para te contar que seu solo está doente. Olha que beleza. Então, as plantas se nutrem do solo. Em conjunto, hoje se sabe que muito mais em conjunto com a biologia do solo do que por conta própria. Então, é por isso que hoje essa questão da biologia do solo está tão evidente, né? São tantos resultados que o pessoal está tendo, que é um tapa na cara, né? Como que pode esse negócio? Então, a vida inteira é química, nutriente, e a biologia só sabia que era importante e pronto, né? E hoje não, hoje se sabe que uma planta bem nutrida, e quando a gente fala bem nutrida tem que botar um parênteses aí, porque a gente imaginava que até então era bem nutrida com nutrientes minerais. Mas hoje já se sabe que a biologia exerce muito mais efeito do que simplesmente o mineral. Então, são compostos que elas produzem que permitem a defesa da planta, são interações. Hoje se sabe que tem uma participação, sempre se soube, mas deu pouca atenção, que existe uma participação enorme dos micro-organismos endofíticos. Existe toda uma comunidade que vive dentro da planta e que faz um trabalho importante nesse sentido. Então você vê que não é simples, né? É verdade que uma planta bem nutrida resiste mais a insetos. É verdade que os insetos vêm para te contar que seu solo está doente. E até se a gente parar para pensar, qual é a função desses insetos, né? A função deles é tirar de circulação o que não presta. Então eles têm esse mecanismo de detectar uma planta quando ela não serve mais para nenhum animal comer, porque ela não vai nutrir bem os níveis tróficos superiores. Vamos falar assim. Então eles vêm e eliminam aquele organismo. Os insetos servem para isso, né? As doenças, enfim. Né? Então, se for pensar, se uma planta está lá, vigorosa, em função do solo e de toda essa interação com a microbiota, de forma que ela serve para o ecossistema, então ela não fica doente, ela não sofre ataques. A dificuldade maior é a gente saber assim, tá, ok, o que é então uma planta bem nutrida? Como a gente deixa essa planta bem nutrida? Aí é uma história imensa, mas os fatos são esses. E a gente vê esse reflexo na realidade de campo, né? Híbridos menos tolerantes à cigarrinha, né? Em solos onde a gente sabe que a fertilidade, né, está mais equilibrada, onde as plantas são mais nutridas, ela pode expressar um nível de dano, né, pelo enfesamento, mas é bem menor do que aonde o solo está deficiente, né? Quer ver um fato interessante? A gente uma vez se deparou com um milho BT que estava sendo atacado por lagarta como se não houvesse amanhã. Ou seja, ele simplesmente deixou de ser BT naquela oportunidade. Quando fizemos uma análise da folha, percebemos que o milho estava altamente deficiente em boro. E aí, se você pega a função do boro, uma das funções dele é atuar lá na replicação ali do DNA
né, na RNA polimerase, né, que fabrica a fita de RNA, que vai codificar uma proteína, porque o milho BT o que é? Não é a fabricação de uma proteína. Isso. Então, quer dizer, para fabricar aquela proteína que mata a lagarta, tem que existir essa transcrição de um RNA, né, e aqui parte de um trecho do DNA. O camarada aplicou o boro, sumiu a lagarta. Cara, E esse boro deveria estar presente no solo também, né? Certo? Sim. Olha o tanto que nós falamos aqui, nós envolvemos só em relação ao ataque de pragas. Então, o solo tem capacidade de mitigar até esse risco, que é um risco que não é o primeiro, às vezes, que vem na nossa mente quando a gente pensa em solo, né? Talvez a primeira coisa que a gente pensa em solo seria a seca. Por exemplo, o solo como agente para segurar água, para reter umidade, por exemplo. Grande caixa d'água, né? Exatamente. Até para a estruturação das raízes, prevenindo as plantas de Mais tombarem, exploração, plantas com colmos fortes. Então, realmente, acho que isso é um consenso, que o solo realmente é um agente mitigador de risco agrícola e uma realmente ferramenta agronômica que nós podemos ajudar para aumentar a produtividade, para diminuir o risco. Além de aumentar a produtividade em si, então nós temos em primeira vista o agricultor como grande beneficiário disso, né, de aumentar a produtividade e mitigar o risco. Mas nós temos dentro do nosso setor outros segmentos que se beneficiam disso, da mitigação de risco. Por exemplo, agentes financeiros que estão emprestando dinheiro para uma produção, ou seja, eles bancam parte desse risco, certo? Eles estão investindo, acreditando que alguém vai produzir aquilo para que eles recebam esse financiamento de volta. Nessa situação, a Priscila lida muito com agentes financeiros, né, Priscila? No dia a dia, no crédito rural. Você acha que, tendo solos bem estruturados, isso ajudaria os agentes financeiros nas operações deles? Com certeza. Esse tipo de pensamento acho que não ocorre muito no pessoal que trabalha com crédito rural, né, na parte financeira. Mas se a gente avaliar que o solo é a base da exploração e que ele deveria ser manejado sustentavelmente para que as produtividades se mantivessem ou fossem incrementadas, quando você empresta, né, um crédito rural, você quer esse retorno, você quer uma adimplência, né, do agricultor. E se ele mantém seus níveis, né, em equilíbrio do solo, fazendo análises periódicas do solo, antes o crédito rural exigia análise de solo para a liberação desse crédito, né? Hoje isso não é mais necessário e eu não sei por quê. Deveria ser uma exigência, né? Ainda há anos atrás, uns 3 anos, a exigência era análise a cada 2 anos. Hoje já se eliminou esse documento, né? Porque não deveria ser levado isso em consideração, né? Mas um solo que tem uma fertilidade elevada, que tem seus índices em equilíbrio, com certeza a produtividade, mesmo com ocorrência de sinistros, de seca, de vendaval, né, o que for que ocorra, ele vai produzir muito mais do que um solo deficiente. E isso dá certeza para o agente financeiro de que ele vai ter o respaldo, né, o retorno do investimento que ele está fazendo no agricultor. Então isso é imprescindível, né? Uma cobrança maior desses agentes financeiros, até mesmo do BNDES, que cria, né, as regras no MCR, né, no Manual de Crédito Rural. Essas exigências deveriam voltar, né? Hoje a gente vê muitos agentes financeiros emprestando dinheiro para custeio, para safra, sem de um profissional habilitado que possa dar as orientações. Com essa ocorrência, o que a gente tem? Algumas inadimplências no mercado, porque às vezes ele quer produzir. Hoje todo mundo ganha dinheiro, né, com soja, né? E, na verdade, com todos, né? Hoje eu vi o preço do trigo tá R$110 a saca, né? Tá maior que o milho, né? Então o pessoal pensa em produzir e jogar adubo para produzir. Mas não pensa em corrigir o sistema, né, do solo antes disso, né? Como se adubasse a única solução, né? O meu problema se resolve com adubo, né? Mas eu já estava mudando também por causa do valor, né? Que esses adubos estão chegando no mercado, né? Nessa safra, né? Não, os agentes financeiros são imprescindíveis nesse sistema para realmente
exigir que o conhecimento técnico seja aplicado, né? Então, nós temos conhecimento técnico, temos metodologias difundidas que não vêm sendo aplicadas e vêm sendo até esquecidas, né? Aquilo que a gente estava falando antes de começar. E nessa linha também, eu estava conversando com o Conrado, acho que semana passada, que ele teve recentemente em São Paulo, fazendo visita para outro agente importante quando a gente fala de gestão de risco agrícola, que são as seguradoras, né, Conrado? Exatamente, é. Até comentando em relação ao crédito rural, né? A análise de solo do jeito que era feita também, do jeito que era exigida, do jeito que era feita, eu não sei o que é pior. É verdade. Porque cá entre nós, né? Para começar que não se tem uma rastreabilidade da cadeia desde a coleta. Não tem. Então, quer dizer, o que deveria haver seriam agentes credenciados para fazer a coleta. Para que a coleta... Hoje você tem aplicativo de monte que pode rastrear, georreferenciar a coleta. Quem garante que aquela análise vinha do lugar certo? O que tinha de gente ligando lá no laboratório pedindo para simplesmente mudar a data, porque a gente é expressamente proibido de fazer, porque isso é fraude, mas a vida inteira teve. Eu fiz uma análise aí há 5 anos atrás, preciso enviar para o banco, você não troca a data só para mim? Claro que não, né? Claro que Mas não. é uma coisa que você deveria Que perguntar. virou um documento, né? Não Lógico. virou um equipamento ferramenta técnico, uma diagnóstica. ferramenta para... Exatamente. Então, e aí do jeito que aquilo era tratado, era mais uma burocracia do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente estava comentando outro dia também sobre análise de textura, né? De 0 a 50, quer dizer, tá tudo errado. Quer dizer, vem método da pipeta, método do densímetro, sendo que o problema nem tá aí, na verdade. Precisa profissionalizar demais essa parte de solo em relação a crédito rural, em relação a seguro, né? Os agentes financeiros como um todo. Agora parece que o mercado está acordando para isso, né? Então, na Laborsolo a gente está criando uma startup, né? Que a gente está descolando, que chama The Soil Company, então a companhia do solo, que foi uma iniciativa que a gente teve para pensando o seguinte, bom, a Laborsolo é um laboratório, então a gente faz análise e quantifica as coisas lá. Só que para aquilo acontecer, precisa de uma coleta bem feita, de uma amostragem bem feita, não vou nem falar coleta, porque a coleta é o operacional lá, mas existe todo um plano de amostragem que tem que ser bem desenhado, e existe um pós também depois com aquele laudo na mão. E aí a gente percebeu que a análise poderia servir muito mais do que simplesmente para recomendar adubação. E ela poderia entrar nesses outros mercados, como dizer alguma coisa sobre o patrimônio da pessoa, sobre balizar uma operação de crédito rural, uma operação de barter, por exemplo. A gente fala de crédito rural, mas tem também a troca que não deixa de ser um crédito. Quando uma revenda vai lá e adianta um negócio, ela quer receber de volta, né, o pagamento. E aí, dependendo de como está o solo do camarada lá, ela corre mais risco ou menos risco na hora de fazer essa operação. E o seguro rural, certificação, né? As certificações hoje todas elas são assim, do solo para cima. Se não tem trabalho infantil, se não tem banheiro químico para os funcionários, se está preservando a onça. E até as avaliações, né, Conrado? As avaliações, tipo assim, nós somos designados para ir lá ver a lavoura depois de nascida. Sim. Então, a gente só vê ali depois que está plantado, depois que nasceu. Não tem uma avaliação antes disso. Exatamente. Então, e aí se eu for pensar, né, quer dizer, quer ver uma coisa? Agricultura de baixo carbono. Ótimo. Tá. Começa a notar que tudo que tem a ver com essa parte ambiental e principalmente sustentável é sempre focado nas práticas e não no efeito da prática. Então, por exemplo, agricultura sustentável. O que é agricultura sustentável? Eu vou me certificar lá porque eu adoto o plantio direto, porque eu não faço queimada, porque eu faço rotação de cultura, porque eu implanto terraço. São práticas. Agricultura de baixo carbono, ok. Qual que é a função? Colocar carbono no solo, sequestrar, emitir menos e sequestrar carbono no solo, né? Bom, então você concorda que o que interessa no final das contas é se o carbono está no solo ou não? Se eu for lá e meter grade na área, queimar o solo e conseguir acumular carbono, Tá certo. tá feito. Tá sustentável. Não é isso que importa? Então, ironia. não é muito bem a prática. Tudo bem, aquelas práticas se sabe, Claro. mas o efeito final é que deveria ser quantificado e mensurado, monitorado e baseado nele para se ocorrer a certificação. É que, claro, aí é difícil de medir? Claro que é difícil de medir. Mas a vida não é fácil mesmo, Nada é. Nada é. Então, agora, tem ferramenta para medir? Tem. Exato. Então, por que não é feito? Talvez um pouco de falta de conhecimento. Não sei se vocês já perceberam, mas certificações surgem assim, né?
senta um monte de burocrata numa mesa, define uns negócios lá e pum, sai uma certificação. Então, a proposta dessa outra empresa que a gente está criando, por isso que a gente colocou The Soil Company, né? Que é justamente para ser a companhia do solo. Tudo que se refere a solo, inclusive a parte agronômica, nós estamos deslocando para ela e a Labor Solo ficando simplesmente como medidor. Né? E aí, com base nisso, a gente fez um dos passos que a gente deu nesse sentido foi criar um banco de dados para a soja, por enquanto. A gente está buscando estender para outras culturas. Então, criou um banco de dados, uma série de medições do solo e o desempenho da planta. A princípio, por desempenho. E aí, então, o que a gente mediu no solo? A gente mediu os 3 pilares da fertilidade do solo. Química, física e biológica. Cada vez mais eu vejo que para você avaliar um solo não dá para medir só um desses pilares. Impossível. Impossível. É melhor você medir menos áreas se você não quiser gastar demais, mas faz os 3. Porque não adianta nada você tentar fazer calagem numa área que está compactada. Então esse tipo de coisa tem que entrar na equação. E aí nós fizemos então esse banco e aí através de ciência da computação, machine learning, esse tipo de coisa, a gente encontrou uma modelagem que, com análise química, física e biológica, diversos atributos dentro dela, eu particularmente, estava até comentando com o Lucas, né? Eu não esperava mais do que 30-35% de correlação com o desempenho da soja, porque você tem tantos outros fatores envolvidos, que eu falei, bom, se chegar uns 35% de correlação, eu estou feliz, né? Deu 70%. Aí tá o que a Priscila falou, né? Que olha a mitigação de risco. Então, se você tem esses 3 monitorados e equilibrados, e você está falando de 70% do risco do negócio, você já produziu soja. Pode dar seca, tudo bem, uma geada, mas pode dar seca, pode dar praga, pode dar doença. Você está falando de 70%. Olha a mágica, é uma conta mágica essa. E aí o risco vai lá para baixo. E aí tem mais uma turma que interessa muito essa conversa, que é a turma do seguro, a turma do seguro agrícola, que está atrelado a esse custeio, independente se ele seja por empréstimo ou se ele seja por recurso próprio. Compra o risco, né? Ele compra o risco. Ele compra o risco. Então você olha que importância que tem essa discussão, Conrado, né, Lucas, Priscila? Essa discussão para quem compra o risco, que são as companhias seguradoras. E ouvindo vocês e pensando nisso tudo, eu não consigo deixar de pensar nesse setor que está cada vez mais importante, no agronegócio, como que a gente poderia, com essas ferramentas, ter uma mitigação de risco tal que o custo do seguro ficaria mais barato para o agricultor, para o governo, que a gente teria um sistema de seguro que realmente atendesse às demandas no campo, que é uma grande reclamação, né, Lucas? Claro. Proteção maior, né? Uma proteção maior, a gente acaba observando que há uma grande preocupação da seguradora, como é do agente financeiro, né, Priscila, em atender o mercado, mas ele é uma empresa, ele também tem que ter resultado, ele também tem o seu risco. E são ferramentas assim e visões assim, que vão fazer todo esse mercado que é um satélite do agro, né? Que não é um satélite do solo, né? Não é assim? São satélites do solo, né? Que aí vem a planta, vem o agricultor, vem as empresas de insumos, vem o agente financeiro, vem a seguradora, vem todo mundo, mas tá todo mundo aqui, ó. E até utilizar isso, acho que pro próprio zoneamento, né? Se a gente tivesse um mapeamento, uma coisa mais técnica, mais efetiva, quem sabe se de repente a aptidão desses solos realmente às vezes não é para soja, às vezes não é para milho, às vezes não é para trigo. Nós podemos fazer do Brasil ainda mais produtivo. Uma das companhias que eu tinha comentado com o Lucas, que eu visitei em São Paulo, foi uma seguradora. E o feedback que eu tive, porque eu fui lá justamente para ver se a gente estava no caminho certo, se isso interessava realmente para a seguradora. O colega me falou assim, isso é tudo que a gente precisa, porque o seguro, se colocando no lugar da seguradora, né, que nem você estava argumentando, você pega a seguradora. O seguro hoje não tem muito como se diferenciar. O produtor vai querer a maior cobertura pelo menor preço. Como que você justifica cobrar um prêmio maior por uma cobertura ali igual ou algum outro que está... Por quê? Porque você vai ganhar uma caneca? Não tem. Então, esse é um ponto que para a seguradora, se elas tivessem essa informação na mão, ela consegue diferenciar uma oferta para um cara que oferece menos risco para ela. Bonificar, né? Isso. Seria uma bonificação, né? Exato. E a gente vive isso hoje, né? Na nossa área, tem alguns segmentos bem localizados de empresas que atendem grandes grupos de produtores e que têm uma tratativa
específica, uma tratativa diferenciada em nível de risco. Então eles acabam tendo uma cobertura maior por um preço menor em função da mitigação do risco. Isso, a gente já vivencia isso hoje. Mas e por que não melhorar essa ferramenta? Por isso que eu acredito muito nisso que você comentou. Você pega hoje uma ferramenta que nós estamos lançando esse ano, depois de uns 4 anos, testes e validações e tal, análise físico-hídrica do solo. Então, a realidade é o seguinte, o solo sempre foi química. A gente sempre soube que o solo tinha o pilar física e biologia, só que eram 2 caixas pretas. A biologia nem se fala, né? A física pelo menos tinha textura, para dizer alguma coisa, né? Areia, silt e argila. Mas nem de longe é o suficiente, né? Então a gente desenvolveu esse conjunto de análises para dizer um pouco mais sobre a física do solo. A gente chamou de físico-hídrica justamente para diferenciar da areia, silt e argila, que é o que se entende geralmente por física, né? Então, através dessa análise, a gente identifica lá macroporos, microporos, criptoporos, por onde flui o ar e a água no solo. No fundo é isso que importa, né? Fisicamente falando no solo. Isso é agronomia. Pois é, e aí você pega a microporosidade, que nada mais é do que qualquer irrigante conhece ou deveria conhecer como CAD, capacidade de armazenamento de água disponível, é a microporosidade. Isso. Com essa microporosidade, a gente idealizou uma novidade aí, fazendo cálculozinho, que a gente chamou de meta de perfil de solo. Você pensa o seguinte, com a microporosidade eu consigo chegar à seguinte informação: quantos milímetros por centímetro de camada o solo é capaz de armazenar de forma disponível para cada camada. Você faz uma amostragem estratificada com isso, né? E consegue ter uma noção daquilo ali. Bom, em primeiro lugar, se você multiplicar esse número pela profundidade do sistema radicular, então você tem milímetro por centímetro vezes tantos centímetros, você tem uma caixa d'água, né? Com tantos milímetros, armazena ali. Isso. Só que você pode fazer o contrário. Você pode pensar o seguinte, bom, uma soja no pico do consumo hídrico consome o quê? Uns 7 milímetros por dia, mais ou menos. Então se eu ficar 10 dias sem chover, ela vai precisar de 70 milímetros. Se eu tiver exatamente 70 milímetros disponível, a hora que ela consumir esses 70 milímetros, ela vai estar no ponto de murcha permanente. Então, para ela não perder produtividade, ela tem que consumir no máximo 50% dessa caixa d'água. Então, para consumir 70 e esses 70 ser a metade, a caixa d'água inteira tem que ser 140, o dobro, milímetros. Okay. Se o meu solo armazena, por exemplo, 2 milímetros por centímetro, em média, quantos centímetros eu preciso ter de sistema radicular para eu ter 140 milímetros de caixa d'água? 70. Então, com 70 centímetros vezes 2 milímetros por centímetro, eu tenho 140 milímetros de caixa d'água. E aí eu consigo que minha soja suporte 10 dias sem chuva, consumindo 7 milímetros por dia, sem perder produtividade. Mas isso sem compactação, né? Pois é, aí esse é o lance. Então a minha meta de perfil de solo, vamos supor que eu chego à conclusão que na minha região, ou na região, se eu sou o agente segurador, na região do meu cliente ali, é comum ter 10 dias de veranico, de estiagem, floração na granação, e eu tenho essa informação, eu sei que ele precisa de 70 centímetros sem impedimento. Ou seja, a amostragem para química não tem que ir até 70. Eu não tenho que ver se eu tenho alumínio até 70. Eu não tenho que ver se eu tenho cálcio até 70. Eu não tenho que ver se eu tenho a compactação no meio do caminho. Eu não tenho que ver se eu tenho boro, porque se não tiver boro no perfil, a raiz também não vai. Não anda. Junto com o cálcio. Isso. Então, os 70 centímetros viram uma meta. O cara tem que enraizar até 70. Ah, e se for 20 dias, risco maior de acontecer? Daí aumenta. Dobra. Então você vê, o SESB está mostrando bem que o perfil de solo é importante, mas Isso assim, é 1 metro para todo mundo? É 2 metros para todo mundo? Não, Custa dinheiro fazer absolutamente. perfil de solo. Opa. Precisa de diagnóstico, E né? tempo, de né, cada também. área, E né? tempo. Você pega em Guarapuava, por exemplo, nós fizemos um levantamento desse, deu 3,5 milímetros por centímetro de capacidade de armazenamento. Então, milímetros por centímetro. O que quando você botava lá 10 dias sem chuva, dava 40 centímetros. Ou seja, em função da matéria orgânica, lógico, né? Essa capacidade de armazenamento. Você vê a importância também da matéria orgânica. Ou seja, lá em Guarapuava, para 10 dias sem chuva, consumindo 7 milímetros por dia, eu não preciso de 1 metro de perfil de solo. Exatamente. Ô, Conrado, e isso é um dos índices, né? Então, vocês estão medindo essa capacidade físico-hídrica do solo. Então, nós temos métrica... Só para física, né? Só para o pilar físico Só do para solo, um pilar, né? isso. Aí ele se integra com os outros. Então, nós temos metodologia de análise. Além desse índice, existem outros índices para as propriedades químicas e para as propriedades biológicas do solo. Isso. É isso que integra o índice de qualidade do solo? Exatamente. Então, aquela modelagem que a gente conseguiu 70% de
correlação com a soja, então ela é basicamente um gráfico de produtividade em cima por uma nota que a gente dá de 0 a 10 para o solo, então essa nota, que é o índice de qualidade do solo, então essa nota correlaciona em 70% com a produtividade. Esse banco está permitindo isso. Então, na medida em que você faz lá análise química, física e biológica, dentro dos atributos que a gente selecionou e colocou lá nas profundidades selecionadas e tal, o resultado que der daquilo e o processamento que der computacional que vai gerar um índice, aquele índice tem uma correlação com 70% do potencial produtivo. Vamos falar. Então, na prática desse negócio, quando a gente escuta o produtor lá do SESB, lá, que é o campeão de produção, e ele fala assim, eu trabalho o perfil do solo. É isso que ele faz, só que você traduz isso em números, em detalhes, né? Em qualitativo e quantitativo. Mas peraí, perfil físico-hídrico, biológico, químico, buscando produção e interação. Você falou sobre genética, né? Nós temos variedades com potencial produtivo enorme, vários, né? Leguminosas, gramíneas e tudo mais, milho, soja. Aí, se a gente adequa com os atributos, com a qualidade de solo, 70% do potencial, você nunca vai ter risco de seguro. Nunca. Nunca. Por mais que você tenha uma seca, né? Ou outro evento, a não ser que seja granizo, né? Ah, não, tudo bem. Então, mas aí a mitigação de risco, ela vai ser uma específica. Né? Isso, existe uma mitigação de risco. Existe. De qualquer forma. O seguro continua sendo importante, continua, porque também para você ter isso, e aumenta a produtividade do Brasil. Você, na verdade, você transfere a compra do risco, você transfere, né? Quem vai comprar o risco? O agricultor vai comprar o risco através de ferramentas tecnológicas de mitigação. E a seguradora, ela vai poder cobrar um preço muito mais baixo, porque o risco da compra dela é muito mais baixo. Mais justo, né? Com certeza. E o produtor, com esse investimento, ganha sustentabilidade, que foi a conversa lá no começo. O que é sustentabilidade? Né? O seguro, porque o seguro, no final das contas, é igual ao plano de saúde, né? Você tem para não usar. Você deveria, não quer usar. Isso, não quer usar. Ninguém quer perder. Ninguém quer bater o carro, né? Então, o cara vai ter que ter o seguro, porque catástrofes existem. Exatamente. Né? Mas ele não quer usar. E a partir do momento que ele tem um baixo risco e consegue um preço mais justo, então ele sabe que o risco dele é menor, mas, pô, não custa tão caro. As coisas começam a se ajustar, vale a pena para os dois lados. Né? Todo o sistema inteiro fecha. Né? E para concluir essa ideia, então, nós temos a metodologia, como se amostra isso, nós temos os índices de como é medido isso, e no final, isso vai dar um score. Né, Conrado? Isso vai dar um score, ou seja, uma nota, que é como já é feito nos investimentos normalmente no mercado. Você vai no banco, o banco tem o seu score, pessoa física. Tem um ritmo, então o né? solo passa a ter, com base na correlação dos resultados dessa análise, um score que vai indicar se você tem mais ou menos risco. E olha que interessante uma coisa, o solo é um sistema de pesos e contrapesos. Então você pode ter alguma coisa que compense outra. Por exemplo, você pega um solo raso. Então, por mais que você queira fazer um método de perfil de solo, você não consegue. Mas vamos pensar em nutriente. Se eu tiver um solo raso e eu tiver alta concentração de nutrientes ali, em termos de quilos por hectare, eu tenho uma determinada quantidade. Se eu pego um solo mais profundo, que tem uma possibilidade de enraizamento mais abundante, só que eu tenho teores menores de nutrientes, devido ao volume maior de solo, eu posso ter a mesma quantidade de quilos de nutrientes. Pode, isso. Né? Um solo compactado, por exemplo. Bom, voltando ao caso anterior, quer dizer, se eu tiver um enraizamento mais abundante naquele solo mais pobre, vamos dizer assim, né, a planta consegue se nutrir. Então não é porque ele está mais pobre que necessariamente ele é pior. Se ele tiver com uma biologia ativa, diversa, abundante, que consiga compensar esse efeito, cicla muito mais rápido nutrientes, atua em conjunto com a planta acessa nutrientes, que às vezes num solo mais fértil quimicamente, só que mais pobre biologicamente, não consegue fazer o mesmo desempenho. Então veja que o QS, ele não é feito dessa forma, considerando os 3 pilares, ele é uma coisa que você tem uma nota lá, mas você pode ter a mesma nota com configurações diferentes, química, física e biológica. Não é uma única configuração que vai te dar aquela nota.
Porque você tem um sistema de pesos e contrapesos. Você pode ter uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, então elas meio que se compensam. São tantos atributos, são tantas coisas que atuam no solo, a resultante dessas coisas é que vai dar o desempenho final, né? A gente conhece os parâmetros, as referências que existem para cada atributo desse, de forma que você pode ter um negócio AAA, vamos falar assim, absolutamente todos os atributos bons. Dificilmente vai existir uma situação dessa, né? Então, o que você tem geralmente é peso e contrapeso. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Pô, você prefere um solo argiloso ou um solo arenoso? Que solo é melhor? Que solo é mais fértil? Aí, como um bom agrônomo, todo agrônomo tem a resposta pronta, né? Depende. Então, você veja, quer dizer, um solo arenoso armazena menos água. É verdade, costuma armazenar menos água. Mas e se eu tiver um solo argiloso compactado? E se um solo arenoso tiver mais matéria orgânica, a matéria orgânica consegue armazenar mais água. Um solo arenoso drena mais rápido, você consegue entrar com a máquina mais rápido, sem comprometer a estrutura dele. Então não tem essa de um solo arenoso. E hoje, por exemplo, o zoneamento é muito baseado nisso. Sim, tipo, né? Você tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, agora tem 6 tipos, né? Mas basicamente o que se considera é a textura do solo. E ainda tem a questão da água, né, Conrado? Pois né? Chove. Quanto chove? Que mês que chove? Então vai chegar uma hora que você vai falar assim, não adianta, não chove, né? Posso fazer o que eu quiser se não tiver água, só irrigando. Tem regiões, vamos para Guarapuava, né? Lá se não fizer nada é bom, porque chove que é uma benção, né? Vai produzir também, né? Tratando de quem não está em Guarapuava, vai ter que se adaptar e existem manejos possíveis para se construir um solo produtivo. E a Priscila vive isso muito no dia a dia nessa parte de assistência técnica. É que nem você falou, né? São ecossistemas diferentes, né? Então a gente tem opções ainda para manejar o solo e para acrescentar nele atributos, né? Tanto quimicamente como com práticas, como você começou a falar, né? Rotação, né? Uma boa calagem, né? Hoje a gente estava comentando, a gente se preocupa muito com o preço do adubo, né? Eu tenho que pôr o adubo, olha, o adubo subiu, né? O que eu vou fazer? Com o que eu vou adubar? E ontem ainda eu estava conversando com um cliente, ele falou assim, tem que comprar o que acha no mercado, né? Em termos de custo, né? E tudo mais. Às vezes a gente fica refém realmente do mercado, porque o que hoje tem de oferta é isso, né? Então, às vezes a gente consegue adaptar até essas ofertas de mercado para a minha condição de solo, né? Então, isso é importante, conhecer o que eu tenho. Porque às vezes eu tenho uma oferta de um produto, né? E que eu possa até adaptá-lo às minhas condições de solo, desde que eu faça um diagnóstico preciso. É como você falou da questão de perfil, às vezes você né? nem precisa daquele produto. Às vezes eu nem preciso desse produto. Já aconteceu isso, Priscila? Já fizemos isso em trigo. Você já acredita nisso? Reduzimos baixíssima quantidade, produziu 150 sacos. Por alqueire. Por alqueire, numa condição de seca ainda. Então, são coisas assim que eu acho que para o agricultor assusta, né? Vou plantar sem adubo. Mas desde que a gente tem um solo equilibrado, né? Correção de calagem, o pessoal fala assim, a cada 3 anos eu faço. Tem situações que às vezes precisa fazer todo ano. Eu tive uma recomendação que precisou fazer 2 aplicações seguidas anualmente e de concentrações grandes. Mas era necessário para adequar os atributos, as características lá do solo, elevar cálcio, estava muito debilitado. E com isso você vai agregando condições. Matéria orgânica, né? Como construir matéria orgânica? Coisa mais difícil, né? Que a gente tem, né? Nos nossos solos tropicais aqui, onde a condição de clima é muito adversa, às vezes é muito extrema, né? Muito calor, pouca chuva. Mas existem possibilidades de a gente manejar. O que falta às vezes é disposição de a gente fazer, né? E tempo hábil, né? Hoje a gente tem problema de laninha, né? 3 anos, né? Então, às vezes, o espaço é bem limitado para a gente operacionalizar essas correções, né? Mas a gente tem muita possibilidade de fazer as adubações verdes, né? Fazer um plano de rotação onde a gente sabe que existem impedimentos físicos, às vezes não precisa mexer no plantio direto, né? Eu acho que em algumas situações há necessidade de se mexer, de se interferir, né?
mas quando as situações são menos delicadas, né, a concentração de compactação é menor, a gente tem as crucíferas que nos auxiliam, né, num plano de rotação, numa adubação verde. Basta sentar e fazer o diagnóstico, né? E Priscila, E isso que a gente está vendo que falta, às vezes, qualidade, extensão, sabe, extensionismo. O agrônomo As pessoas que não senta e sabem fazer diagnóstico. Não sabe fazer As diagnóstico. pessoas não sabem fazer diagnóstico. Infelizmente, essa é a realidade. Isso aí. O agrônomo hoje, 90% complicado, né? não sabe fazer diagnóstico. Uma análise química de solo 0,20 não é diagnóstico. Me desculpe, mas hoje tudo bem, é uma informação? É uma informação. Mas, gente, É pelo uma amor de informação para Deus, você fazer uma calagem, né? Não conta toda a história, né? Não conta. Não Mas não conta nem metade da história. histórico, né? É verdade. Então falta Ferramentas existem. usar as ferramentas e saber diagnosticar, né? Saber interpretar e essa nossa vivência de acampo, né? Você saber separar as glebas homogeneamente. Opa, aqui eu tenho uma deficiência, o que está acontecendo, né? Vamos Uma fazer zona um de perfil. manejo. E você sabe uma zona coisa de que eu acho que manejo. falta? Análise de solo, não digo a análise em si, mas o processo como um todo, ele é muito, além de ser fraco, no sentido de analisar, diagnosticar poucas coisas, não ver nem metade da história, além de tudo, ele é uma coisa muito pouco profissional, no sentido de não ser sistematizado. Então você pega, por exemplo, sabe aquela coisinha? Eu vou fazer uma análise lá porque eu acho que eu vou fazer calagem lá. Pô, o cara escolheu o talhão que ele vai fazer calagem sem nem saber se está precisando de calagem. Então, quer dizer, não é por aí, né? Da mesma forma que um produtor hoje, hoje não, sempre foi, né? Ele tem lá a época de fechar o pacote, ele tem a época de plantar, ele tem a época de pulverizar, ele tem a época de... É sistemático, todo ano ele se planeja e faz aquele negócio. O solo tem que ser a mesma coisa. Ele tem que ter um sistema que diagnostique de uma forma comparável. Não adianta eu ficar falando, eu faço uma amostrinha aqui, daqui a pouco eu faço uma amostrinha ali. Não, eu tenho que ter a evolução daquele talhão, daquela zona no tempo. Qual vocês acham que é a dificuldade? Por que vocês acham que isso não acontece na prática? Lucas, eu acho que é falta de conhecimento. Assim, eu não vejo muito outra causa, porque assim, o benefício é tão óbvio. Então falta o conhecimento agronômico chegar na ponta, nos agentes. Eu acho que assim, tem a ver um pouco com hierarquia de valores, né? Que é importante, Sim. né? O que está na cabeça do nosso agricultor em termos de importância? Qual a importância que ele dá para um trabalho como esse, que pode dar uma sustentação de produtividade enorme pelo longo dos anos, ou comprar uma máquina nova que planta grão a grão, ou aquela colhedeira que faz aquele regaço o dia inteiro, ou comprar aquele alqueire de terra, né? Então, qual é? Então, é tudo, assim, a decisão de como o cidadão vai gastar o seu dinheiro está muito ligado à sua hierarquia de valores. E a gente valoriza mais aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega. E aí é uma discussão grande nossa, né, Priscila? Em termos, assim, é o que você está falando do trabalho, é o que nós enxergamos também no trabalho de assessoria e consultoria, né? Não são coisas que o produtor pega na mão. Ele não pega. E também você não vê muita né? propaganda, né, pai? Tipo assim, você vê o marketing em cima tipo, de colhedeiras, de trator, por exemplo, de maquinário, ele é gigante. Então nós temos investimento, mercados bilionários e tal, e essa importância não acontece no solo. Então, beleza, existe realmente essa geração de valor e a percepção de valor, mas essa percepção de valor, ela também é mutável. E ela não necessariamente passa porque realmente é a necessidade daquele agricultor que ele realmente precisa para produzir mais, para rentabilizar mais. Uma outra dificuldade que existe também com o crescimento da agricultura, dessa agricultura de grãos, produção de grãos que nós vemos, com certeza também é a questão das áreas arrendadas, o aumento das áreas de cultivo. Então o cara está sempre correndo, o produtor rural, a produtora rural, está sempre tendo que plantar, aquilo que o Conrado falou, é janela, é o tempo de plantar, o tempo de pulverizar, então ele está sempre correndo de um lado para o outro. E falta muitas vezes essa assessoria, então não só o agricultor, mas o engenheiro agrônomo. Onde está o engenheiro agrônomo nessa situação que não está falando, não está mostrando esse extensionismo? Na verdade, hoje tá tudo muito imediatista, né? A gente quer resultados imediatos, né? A tecnologia veio para isso. Eu preciso de dinheiro, tenho que fazer um pagamento que no celular eu paguei, né?
Às vezes, na agricultura, o pessoal quer ver resultados rápidos de coisas que não são tão rápidas, né? É que nem você arrenda uma terra, às vezes, que não está em níveis adequados, né, de equilíbrio, que não vai te dar, de repente, a proporção esperada de produtividade, mas você quer corrigir aquilo com coisas rápidas, né? Adubação, variedades boas, outros produtos na linha que vão suprir provisoriamente ali as necessidades da cultura. Mas o que a gente vê é que o trabalho no solo, para ser estruturado, demora, né? Demora. E daí, Você sabe que é para esse lance de arrendamento e parcerias, como tem usinas às vezes, mas mais o arrendamento, compra e venda também, né? Você pega hoje essa ferramenta do IQS, da mesma forma que ela é importante para seguro, para crédito rural, nós estamos vendo também um fit muito bom com o mercado de arrendamento. Quer dizer, eu proprietário, estou te entregando um solo A mais, eu não quero que você me devolva ele C menos. Então, se você mantiver... Ou vamos fazer o contrário. Eu estou te dando um solo C, nota C. Um IQS, por exemplo, sei lá, de 0 a 10 seria o quê? Uns 6, 7, uma coisa assim. Você pode pegar o IQS, faixas e botar um rating, né? Então, eu estou te entregando um solo C. Eu quero... não quero que você me devolva ele D, E. Eu quero que você ou mantenha C ou melhore até para A. Eu posso prever em contrato que se você melhorar para B e para A, eu te bonifico. Se você piorar para D e para E, eu te penalizo. E para avaliação de imóvel rural, né, Conrado? Também até para aquisição de uma propriedade, por exemplo. O grande patrimônio de uma propriedade é o solo. É a terceira visão do solo. Exatamente. Mas Hoje, no aluguel, o apartamento, não tem a vistoria? É isso. O cara faz você trocar até a cor do parafuso do... Tudo. Não é? É, verdade. Então, o solo tem que ser isso igual. É muito amador É, hoje em dia, muito isso amador. tudo, né? Isso realmente poderia se prever no contrato mesmo de arrendamento, né? Antes estabelecia-se, né? Você vai ter que a cada 5 anos fazer calagem, adubação, conforme a análise. Hoje a gente não vê muita coisa assim, né? Em contratos. Mas eu acho que é fomentar isso mais, toda a cadeia, né? Para que a percepção do agricultor, que tem isso como patrimônio, solo, né? Ele enxergue dessa maneira. Com valor, né? Com valor, Isso. né? Que a gente precisa manejar, manter a fertilidade ou incrementar. O bom é sempre estar incrementando, né? E não esgotando, né? Que hoje a gente às vezes se preocupa só com a condição comercial, né? De mercado. Não, o soja tá bom, né? Tá tudo alto, nós temos que produzir, né? Mas a gente tem que cuidar da base. Sustentabilidade do teu negócio, do teu empreendimento tá ali, né? Se não cuidar daquilo... Você produz bem hoje e depois, né? E hoje Esgota, né? com esse pilar físico e principalmente biológico, porque na realidade quem dita a regra do solo é a biologia. Biologia. Ela que dita a regra da física, dos nutrientes e geral. Então o que está se discutinando na nossa frente agora é que é o seguinte, posso fazer com segurança a seguinte analogia. Quanto mais, vou generalizar, quanto mais biologia a gente tem no solo e, portanto, mais física a gente tem no solo, menos a gente depende da química, porque o sistema se torna mais responsivo. Então, e quanto mais a gente investe na química, mais a gente estraga a física e a biologia. Então, hoje já se sabe, hoje já se sabe que os fungos são fundamentais para manter o solo agregado, junto com as bactérias e tal. Se você elimina os fungos, o solo colapsa. Ele não consegue manter essa estrutura. E aí a gente usa fungicida até dizer chega, né? Isso aí. Fungicida, até onde eu sei, mata fungo, né? E É. não mata só o patógeno. Sim. Mata... Qualquer Sim, um, né? sim. Exatamente. É, e Então, não se a só, gente né? não tá no... Tudo bem, é uma ferramenta importante, lógico que é. Às vezes vai ter que usar, vai. O segredo da vida tá na moderação, né? Das coisas. Equilíbrio, né? Equilíbrio. O equilíbrio. E aí você, ok, eu usei aqui, mas poxa, eu tenho que dar um jeito de aportar de outro lado. Porque é tudo muito complexo, né? Isso que é a... E nós estamos Essa que é a descobrindo verdade, isso né? agora, né, Conrado? Descobrindo Pra essas gente que coisas, está olha que a gente imerso nesse negócio, para nós ali na Labor Solo, que a gente almoça e janta isso todo dia, faz 35 anos. Então, pra gente essas coisas são meio óbvias. Mas pra quem tá ali na lida, tem que plantar, tem que colher, a máquina que dá... Nem lembra disso, né? Nem pensa, né? Isso aí fica meio... Por isso que realmente precisa de gente assessorando, gente capacitada, com conhecimento assessorando,
para poder colocar em prática essas coisas. Porque se for depender, é como se a gente fosse querer cuidar da nossa própria saúde sem o médico. Mas não tem como, a gente não entende nada disso. E o que abre oportunidade justamente para os técnicos, então. Então é muita oportunidade para nós, para os nossos colegas, engenheiros agrônomos, não só como extensionistas, no intuito de melhorar, otimizar os solos, mas também como avaliadores. Por exemplo, as metodologias de avaliação, quem vai aplicar essas metodologias de maneira assertiva? Vão ter que ter amostradores homologados, por exemplo, para realizar isso com qualidade. Então, a seguradora não vai poder depender do próprio produtor fazer análise solo para poder balizar o seguro dela. Quer dizer, aconteceu no crédito rural, né? O mesmo case. Até então, que caiu, né? Isso. Então, isso é uma oportunidade para nós. Então, nós temos desafios a ser superados, o que é uma coisa boa. Hoje existe esse conhecimento, existem as metodologias, então resta agora a nós, a todo segmento, aplicar isso. Muitas boas práticas nasceram, depois foram mal aplicadas, aí elas entraram em desuso, depois voltaram com tudo, né? Para plantio direto, né? Começou lá em 70 e pouquinho, com o Bartz e outros, né, corajosos ali, que não tinha máquina, não tinha produto, não tinha nada. Eles falaram, eu quero plantar na palha. E foram plantar na palha, né? Todo mundo achou aquilo muito lindo e foi. Só que 95% voltou para trás. Meteu grade, né? Aí passaram-se 10, 15 anos, aí uma companhia fez uma máquina melhor, que viabilizou o plantio direto, meia boca, né? E aí foi melhorando isso. Hoje, quem não faz plantio direto está fora da casinha. Quem não faz, né? E eu quero crer que essas ferramentas de avaliação será a mesma coisa. A análise solo, quando nós começamos, ela era uma ferramenta importantíssima no processo do crédito rural, porque ela foi realmente implantada com vistas à tecnologia. Nos anos 80, nós vimos o calcário ser espalhado no Paraná. Branqueou o nosso estado, de tanto calcário que foi. Depois nós vimos as pá mecânicas fazendo murundum, para todo lado também, projetos de microbacia enormes. Hoje nós estamos vendo o contrário. O pessoal está desmanchando curva, tentando cada vez mais fazer um plantio direto razoável, porque nós estamos longe de ter um plantio direto top, igual a Priscila comenta, mas nós evoluímos muito. E agora nessa discussão, eu estou vendo de novo a análise sendo vista como uma ferramenta importante no processo, como parte do processo, né, Conrado? Não como você fala, nem metade do diagnóstico está na análise, mas ela é importante. E hoje nem isso nós temos mais. Evoluímos na quantidade documental de avaliação, análise, e nós vamos daqui para frente voltar a melhorar nisso também, eu acredito. Eu acho que passa por um pouco daquela história de não saber muito bem o que fazer com a análise, sabe, muitas vezes. Aquela história, como a gente que trabalha todo dia com isso, mas é tão óbvio, tão cristalino, para que cada análise serve, como é feito em cada profundidade. Não tem nada à toa, né? Não tem nada não tem nenhuma informação ali que você não possa tirar um proveito e que ela diga alguma coisa para você diferente das outras análises que você tem feito. Então, assim, não tem por que não fazer. Essa que é a ideia. Hoje tem técnica para tudo, tem técnica para amostragem, para definição de zonas, inúmeras técnicas para definição de zonas homogêneas, né? Sim. Técnicas para a coleta em si, profundidades já muito bem estabelecidas, tipos de análise muito bem estabelecidos, você define suprimento ali de nutriente de curto, médio, longo prazo. Está saindo agora análise que tem a ver com pó de rocha, análise tanto do pó de rocha que nós estamos implementando, quanto análise de solo para pó de rocha, se tem potencial, se não tem potencial, análise química, análise da solução do solo, análise da dinâmica da fração argila, sabe? É tanta ferramenta, até por isso que a gente tem muito essa atividade educacional, porque a gente no passado percebeu o seguinte, a gente implantava tanto método e as pessoas não sabiam usar. Isso mesmo. Então, poxa, como, né? Porque assim, isso não tem na faculdade de agronomia, não tem. É muito raso, assim, né? Muito superficial. Isso. Então, para quem não vai realmente para essa área, não se aprofunda, né? Eu já vi consultor, por exemplo, de cana, preferir não fazer análise foliar, por exemplo, porque o cara não entendia de DRIS, não fazia ideia do que era isso. Imagina a vergonha que ele ia passar com o cliente dele. Então é melhor não fazer. E assim, é uma coisa tão específica,
complicado mesmo, se você for pensar, né? O cara... Não dá pra gente ser bom em tudo. Não tem como. Então, é por isso que tem que ter... Da mesma forma que a agronomia teria que ser organizada, mais ou menos da mesma forma que a medicina se organizou. Especialidades. Uma coisa meio que... Existe um cara generalista, mas ele tem que ser assessorado, talvez, por alguns especialistas, e formar uma cadeia, né? Ou com tecnologias que façam boa parte dessa coisa por ele, com inteligência artificial, alguma coisa assim, né? Porque realmente, se o cara for... Quem tá na ponta for querer ser bom em solo, em nutrição, em praga, em doença, em máquina, em fitotecnia, não faz nada. Não dá conta. Não é uma encarnação, não é suficiente. Não é. É muito conhecimento, né? Muito. Então as empresas estão aí para isso, né? Nós todos estamos aí para isso. Cada um no seu quadrado e para fazer a roda funcionar, né? Bora, que coisa boa. Os desafios não são poucos. Não para, né? E só cresce, na verdade, né? Graças a Deus. Porque as demandas são crescentes. E o mundo está botando fé no Brasil, né? O mundo, né? Falou, ó, vocês têm que crescer 40% em comida aí, bicho, né? Todo mundo vai crescer 5, 3, 2, 1, nada. Ó, Brasil, vocês têm que crescer 40, porque senão o mundo não vai comer. Então, olha a responsabilidade dessa geração que está aí, né, à frente disso, e crescer sustentável. Não pode cortar uma árvore, né, não pode entrar num banhado, não pode nada disso. É o que tem. Então, é o solo que tem. Ó, nós de novo no solo. E sem né? degradar esse solo que já tem, né? Isso. Então, o solo que tem, já tá degradado. tem que produzir mais 40% de comida para o futuro. Que desafio bonito. Pois hoje a gente falou mais especificamente de solo, mas eu acho que vale a pena uma reflexão no caminho de casa, ouvindo podcasts, onde mais nós estamos deixando o conhecimento agronômico de lado? Onde mais nós podemos aplicar o conhecimento que existe? Então acho que essa é uma reflexão para os próximos momentos, inclusive gostaria de sugerir para quem está nos acompanhando deixar seu comentário, sugestão de conteúdo para a gente trazer nos próximos. Agradecer o Conrado de novo pela presença, obrigado. Eu que agradeço. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe. Obrigado, pai, obrigado, Priscila. Obrigado, Lucas. E até a próxima, pessoal. Grande abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado, Conrado, Valeu, Priscila, valeu. obrigado.